Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, meus amigos e amigas. Que bom tê-los novamente aqui conosco nessa nossa noite especial do Evangelho. É um momento bacana, né? De reunião, um momento de estudo tão importante, um momento tão esperado da semana, né? Estamos aqui todos felizes de tê-los conosco. Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai tratar, já vou antecipar o tema, do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Pedi e obtereis. Mais especificamente, vamos falar dos itens 5, 6 e 7, ok? Eficácia da prece. Perfeito? Muito bem. Eu estou aqui acompanhado da Kátia, olá, da Mara, certo? Eu sou o William, farei a condução de hoje. Gostaria de lembrá-los também para que vocês possam nos prestigiar, né, acessando o nosso site, fraternal.net.br, sempre deixando lá um likezinho, nossos conteúdos em todas as mídias. Perfeito? É bom sempre esse feedback de vocês e também a indicação para os seus amigos, né, para que a gente possa divulgar esse ensinamento tão importante para nós. Perfeito? Vocês que vão acompanhar aí através do YouTube, logo abaixo do texto, do vídeo tem o conteúdo, tá? Do tema de hoje, tá? E lembrando aí, para que vocês que nos acompanham, a gente já tem adotado há algum tempo, mas vale lembrar, novamente, o nosso caderno, esse caderno aqui, o caderno azul, que é o caderno de intenções. Então, vocês que querem ou precisam de uma certa vibração, ou conhecem algumas pessoas que estão precisando de uma orientação, de uma energia, de uma frequência boa, que está precisando, manda para nós, manda no nosso WhatsApp aí, que o nosso pessoal logo vai colocar no GC. Manda para cá, a diretoria com certeza vai recepcionar e inserir aqui no nosso livro para que essa corrente de energia tão bonita possa chegar até todos. Perfeito? Então vamos lá. Então vamos dar início aqui. Vou pedir então para a Kátia fazer a nossa prece inicial. Ok, vamos lá. Então vamos nos asserenando os nossos corações, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, em nome de Jesus, pois Ele nos assegurou que onde 2 ou mais se reunissem em seu nome, ali Ele estaria. Então, recebendo com muito amor, com muito carinho, todo o plano espiritual que nos acompanha, emissários de Jesus, pedindo a eles que nos oportunize as melhores palavras, a melhor interpretação, e que isso chegue em muitas pessoas, levando a elas um bálsamo, um carinho, um linimento para seus afazeres, suas aflições, suas preocupações, que isso realmente aconteça a todos que estiverem participando, ouvindo, seja em que momento for. Com a prece de Jesus, a prece que Ele nos deixou, vamos pedir licença para dar início a esse Evangelho de hoje. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, pessoal, vamos então dar início à leitura. Capítulo 27, Pedi e obtereis. Eficácia da prece. Item 5. Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as havereis de ter, e que assim vos sucederão. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Item 6.
Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los. Não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir, num ou outro sentido, seus atos têm, para ele mesmo e para os outros, consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais. Da mesma maneira que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento à sua vontade. Seria ilógico concluir-se dessa máxima: aquilo que perdides pela prece vos será dado. Que basta pedir para obter? É injusto acusar que a providência, se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Assim, procede o pai prudente, que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem, geralmente, só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. O que Deus lhe concederá, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda das ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. E não aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Mas, na maioria das vezes, preferimos ser socorridos por um milagre, sem nada fazermos. Muito bem, pessoal. Interessante, né? O tema de hoje, bacana. Hoje o Evangelho, na verdade, nos traz um convite para a gente analisar e pensar de uma maneira talvez diferente sobre o tema, né? Sobre a questão da prece, a eficácia da prece e da oração. Às vezes, acho que todo mundo já teve a sensação de que às vezes as nossas preces não são atendidas, né? Não são ouvidas. A gente pede e dá a impressão que o céu está em silêncio. Mas, na verdade, a gente tem que pensar de uma forma um pouco diferente. A oração, a prece, ela não é um botão mágico, né? Um botão de start, onde você aperta e aquilo que você deseja vai acontecer. Ou seja, um pedido a Deus, por exemplo, em relação a uma dificuldade de saúde, uma dificuldade financeira, seja lá qual for a tua dificuldade, não é um simples botão que vai fazer com que isso seja resolvido, né? O nosso grande mérito aí, e foi uma concessão divina, a gente tem, né, como nosso pensamento, uma energia fora do comum e a gente, infelizmente, ainda não aprendeu a usar. Poucos aprenderam a usar. A gente deve começar a adotar essa energia, essa vibração de uma maneira mais inteligente durante a nossa prece. Eu confesso que eu já faço
já fiz e faço muitas preces, mas às vezes de forma equivocada, né? Às vezes a gente, quem não passa por problema, né, Kátia, amada? Todos nós temos problema, a gente faz prece e oração para os nossos também, não só para nós, né? Às vezes a gente tem um amigo, um familiar com um problema, seja lá qual for, a gente sempre procura fazer uma prece, uma oração, pedindo a melhora de uma situação de saúde, a melhora de uma situação de trabalho, de desemprego. A gente sempre faz isso. Porque é uma questão de amor, a gente faz por amor. E essa frequência, às vezes que a gente utiliza para a prece, ela precisa ser aprimorada. Esse é meu entendimento. Às vezes a gente está num momento ruim, porque a nossa mente, nosso pensamento, né? Principalmente uma avaliação científica e espiritual é muito parecida, porque é como se fosse um rádio. Nossa mente emite ondas de pensamentos ruins quando a gente está numa fase ruim, quando a gente está com uma dor, quando a gente está, sei lá, doente, ou às vezes quando a gente está com pensamentos ruins, nervoso com o trabalho, com a ansiedade exorbitada. Essa frequência que a gente acaba emitindo é uma frequência ruim, pesada. E aonde entra a prece? A prece vai fazer com que essa frequência se ajuste, né? Uma prece feita de coração, né, com amor, vai ajustar essa frequência da nossa mente a bons espíritos, a energias do bem, e com certeza vai nos auxiliar a resolver, ou pelo menos, se não resolver, vai ajudar a mostrar o caminho, porque não é sempre aquele botão que resolve imediatamente. Então, às vezes, a gente fica na esperança de receber imediatamente no dia seguinte a solução para os nossos problemas, mas não. Mas pode ter certeza que se a gente estiver sintonizado, se a gente estiver numa frequência boa, com bons espíritos, a gente vai receber, sabe, aquele sussurro no ouvido: olha, faça aquilo, faça isso, procura mudar a tua forma de pensar, procura enxergar as coisas por outro ângulo. E isso talvez não vai resolver imediatamente, mas vai fazer com que você tenha forças para encarar o problema, tá certo? As forças para você poder acordar no dia seguinte de cabeça erguida e batalhar em busca, como diz aqui o texto, né? Que eu até grifei. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não o utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação. Ou seja, a gente tem inteligência para isso, para tal. Então vamos utilizá-la, mas vamos procurar pensar nessa mudança, talvez, dessa frequência melhor, essa sintonia com os bons espíritos, com bons pensamentos. Legal? Vou passar para minhas amigas agora. Eficácia da prece, né? O título ele é bem sugestivo, né? Poxa, a prece não é eficaz? As preces não são todas eficazes? Eu acredito que não. Porque o que depende, o que faz com que a prece seja mais eficiente é a forma como ela é feita, né? Porque nos dias de hoje, especialmente nos dias de hoje, onde a gente tem pessoas mais aflitas, com pressa, ansiosas, a pessoa não se prepara bem para fazer uma prece. E a prece ela não requer um local especial, um horário especial, nada assim, mas ela requer que você se prepare para fazê-la. Então, o ideal é você tentar se recolher, um ambiente calmo, de preferência, né? Onde você preferir, mas onde você esteja, assim, você possa se conectar com Deus, com os espíritos superiores, de uma forma calma,
né? Muitas vezes se indica até fazer uma meditação, algo do tipo, né? Então, mas eu acho que é assim, você tem que estar realmente recolhido em si e concentrado na conexão com o mais alto, com Deus, né? E aí sim você vai ter ali a sua conversa com Deus, né? Tem aquela música tão linda, né, do Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus, acho que ali dá bastante, dá uma boa receita de como fazer uma prece, né? Você tem que se recolher, você tem que se conectar com Deus e fazer a prece, como o William bem colocou, de coração, né? Ela não precisa ser uma prece extensa, longa, não precisa ser uma prece decorada. Às vezes você pode até fazer, eu estou falando por mim, às vezes eu faço um Pai Nosso, que é praticamente uma prece que Jesus nos ensinou, mas que a gente decora, né, ali as suas palavras, mas eu procuro fazer ela de forma pausada, calma e refletindo em cada palavra, né? Não de uma forma mecânica. O que a gente vê muitas vezes em outros locais de outras religiões é aquela coisa mecânica, né? Despeja um monte de palavras decoradas sem estar sentindo aquilo. Então, eu acho que a conexão da prece e que vai torná-la mais eficaz é a forma como você faz, né? Como eu falei, não precisa ser extensa, às vezes assim, obrigada, meu Deus, pelo meu dia, me ajude a ter assim um bom descanso e um dia melhor amanhã. Simples, poucas palavras, mas feitas com sentimento, com uma boa intenção, vão torná-las eficientes. E muito, muito próprio o que você falou também, a prece que fazemos pelos outros, né? Porque às vezes é um presente muito especial você orar por alguém, porque ele vai receber a energia daquela prece que você fez por ele, ela, quem seja, né? É isso. Eu acredito que nenhuma prece fica sem resposta, mas pegando o que a Kátia falou, eu acho que hoje em dia o que menos as pessoas têm, ou nós temos, é tempo para fazer a prece. Quanto mais nos recolher, né? As pessoas não se lembram de fazer a prece, é muito, por isso que nós estamos vivendo épocas de muita maldade e de muito sofrimento emocional, muitos problemas, porque as pessoas estão naquela vida conturbada e não se olham, não param antes de se desequilibrar. Então, eu acho que a prece, ela não precisa ser longa, se não for decorada, melhor ainda, mas só a sua conexão com Jesus, aonde você estiver, não precisa de palavras bonitas, não precisa de palavras muito inteligentes, não. A simplicidade é o que leva a nossa conexão. E a gente vai ter a resposta, porque na hora Jesus vem até a gente e nos ajuda, tá? Não é, às vezes a solução não é dada naquele momento, mas alguma solução a gente vai ter. E no geral, nós ainda só fazemos prece para pedir. No geral, eu me coloco nessa situação. Eu não faço preces agradecendo, louvando, como o Espiritismo nos ensina. Eu faço a minha prece é pedir pelo meu dia, pelo dia dos meus familiares, que é muito mais importante do que o meu dia. Geralmente eu peço para eles primeiro, depois para mim. E se a gente está passando por um problema, a gente vai pedir por aquele problema. Mas essa conexão com Jesus, com Deus, faz com que a gente tenha um alento, porque na hora a gente não vai ter a solução, mas a gente vai ter boas palavras nos nossos ouvidos, a nossa energia vai mudar, como o William disse, a gente vai sair daquela
daquele desequilíbrio, daquele momento conturbado, a gente vai respirar. Então, eu acho que, no geral, eu vejo isso, que as pessoas, nesse mundo que a gente está vivendo, pouco fazem prece. Quando fazem para pedir, né, solução para os seus problemas. Mas que é isso? É lógico, muitas religiões, muitas pessoas rezam repetidamente preces decoradas. É válido, sim. Eu não quero dizer nunca que isso não é válido, porque tudo depende da fé da pessoa, da conexão que a pessoa faz. Então, se aquilo faz bem, se aquilo faz com que a pessoa se ligue a Deus, ela tem eficácia. O que não tem eficácia é aquela prece feita da boca para fora, né? Geralmente, tudo que é falado da boca para fora, as palestras, ensinamentos que a gente quer passar, se é da boca para fora, se a leitura que a gente faz, se a gente não entra dentro daquela leitura, a gente deixa passar. Aquilo não vai ter eficácia nenhuma, mas toda prece tem a sua resposta. Isso que a gente tem que ter certeza, toda prece tem a sua resposta, tem o seu amparo. E é isso que a gente precisa fazer cada vez mais, essa conexão, né? Levantar da cama e deitar conectando com Jesus. A nossa noite vai ser melhor, o nosso dia vai ser melhor. E as coisas vão acontecendo, né? A gente vai tendo os problemas, mas a gente vai ter as soluções mais vindas de uma forma mais simples. Ou mesmo a resignação e a coragem de enfrentar aquele problema. É isso que eu penso desse texto, da prece em si. A prece é muito poderosa. Nossa prece é muito poderosa. Sim. Muito bem. E vocês aí em casa, no trabalho, que nos acompanham, qual que é o entendimento de vocês a respeito do tema de hoje? É importante vocês também conversarem, trocarem opiniões, e é assim que a gente começa a entender melhor, desenvolvendo o assunto, melhora o nosso entendimento, tá certo? Isso é importante para que a gente possa evoluir a cada dia. Muito bem, já que o tema de hoje é a prece, a Mara vai fazer a nossa prece. Sim. Então nós vamos neste momento em que falamos tanto, refletimos tanto sobre a prece. Nós vamos fazer uma prece bem simples, da forma como deve ser. Nos conectando a Jesus Cristo, segurando firmes em suas mãos. E juntos da sua equipe de mensageiros, apoiados, ancorados nas mãos de Jesus, nós vamos pedir e vibrar por todos que necessitam neste momento do seu consolo, Jesus. Tantos cantos no nosso mundo, tantas pessoas sofrendo. Que as nossas singelas vibrações cheguem por suas mãos em cada um. E que cheguem com muita força nossa a todas aquelas pessoas que nos são caras, aos nossos entes queridos, as pessoas que estão com o nome no nosso caderno de oração. Que todas recebam, que possamos neste momento pensar naquela pessoa que necessita, quando não formos nós mesmos, e fazer, levar, pedir que essas vibrações, essa paz, essa esperança, essa coragem, esse fortalecimento, essa luz chegue a cada um. Que possamos todos ser envolvidos por essa luz, Jesus. Que a sua energia, a sua luz nos fortaleça na nossa caminhada a todos. E que possamos sempre ter a sua presença em nossas vidas. Cuide de cada um de nós. E que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós, a todos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Mara. Bom, pessoal, a gente vai se despedindo depois dessa linda prece, desejando a todos
uma excelente semana abençoada e nós nos encontramos na próxima quarta-feira, na paz do Senhor. Até mais. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.